Graça e paz, meus irmãos e irmãs, uma excelente noite a todos. Nós louvamos a Deus pela rica oportunidade que temos de ouvir a sua palavra e também de ouvirmos a meditação, a exposição das Escrituras. Que este seja um momento onde os nossos corações se coloquem inteiramente na presença de Deus para aprender dele, pois é Ele quem ministra aos nossos corações. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, onde leremos a partir do verso de número 1 até o versículo de número 10. Lucas 19, do primeiro versículo ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, nesta noite nós falaremos sobre Deus em busca do homem perdido. Antes, oraremos ao Senhor. Eterno Deus, amado Pai, nós te louvamos e te bendizemos por este momento. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra foi lida e está diante dos nossos olhos e corações. Pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale poderosamente às nossas vidas e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos transforme profundamente à luz do Evangelho. Deus, que as palavras do meu lábio e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Deus. Te peço que nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, alguns filósofos do passado já demonstraram que a persuasão é algo comum no processo de comunicação. Isso significa que grande parte da nossa fala, grande parte do processo comunicativo visa convencer as pessoas de algo, podendo levá-la a concordar conosco, com a nossa percepção de mundo, com a nossa percepção de vida, ou mesmo a tomar uma atitude que esperamos. Essa questão é tão comum que se tornou automático para nós. Por exemplo, agora mesmo, estou falando com você com alguns objetivos em vista. Quero te convencer, quero te persuadir a ouvir as minhas palavras e a ouvir aquilo que trarei da exposição do texto bíblico, para que você não somente guarde, não somente ouça, mas também pratique, porque a autoridade uma não reside em mim, mas reside na palavra, e eu estou pregando a palavra. Portanto, o meu objetivo persuasivo, se podemos colocar dessa forma, é que você entenda isso da melhor forma possível. Mas, tudo isso, necessariamente, tem a ver com a simples, ou não tem a ver com a simples aceitação de alguns conteúdos intelectuais, mas envolve alcançar o ser humano por completo, ou seja, suas afeições, suas emoções, as suas operações práticas. E eu quero te mostrar que as Escrituras também relatam sobre um tipo específico de persuasão, um tipo específico de convencimento, que é uma obra realizada pelo próprio Deus. E é uma obra que tem uma característica externa e uma característica interna. A característica externa é a proclamação do Evangelho, é o convite às pessoas a se arrependerem de seus pecados e a crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador.
Já uma característica interna tem a ver com o chamado que o próprio Deus faz ao coração de cada um daqueles que são seus desde a eternidade, para então responderem com fé a esta mensagem, a mensagem do Evangelho. É o chamado interno do Espírito Santo para uma mudança radical de vida que nós encontramos nas Escrituras. Essa ação é tão persuasiva, tão forte, tão profunda, que é um tipo de novo nascimento. E é um novo nascimento. Jesus descreve assim a Nicodemos. Se você lembrar de João no capítulo 3, você verá ali o diálogo de Jesus com Nicodemos, onde Jesus coloca claramente que é necessário que haja um novo nascimento, ou seja, é necessário que haja uma regeneração, um nascer do alto, para que então se possa ver o reino de Deus e contemplar assim a justiça de Deus operando em nossas vidas. Essa regeneração, essa transformação é tão profundamente realizada por Deus em nosso coração que não podemos resistir à sua ação. É um movimento que vem do próprio Deus em nossa direção e que quebra todas as nossas cadeias, quebra todas as nossas algemas, quebra toda a resistência do nosso coração e, nos transformando, nos leva então a nos submeter obedientemente à voz do Salvador, a voz do Senhor. Como o salmista diz lá no Salmo de número 29, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E eu quero te convidar a perceber essa voz do Senhor hoje atuando, não somente na vida deste personagem que é muito conhecido, Zaqueu, você já viu aí, mas também em sua vida. Quando Deus fala, as coisas vêm à existência. Quando Ele chama o homem pecador, quando Ele busca o homem pecador para a salvação, não há outra resposta senão a obediência e a submissão ao Senhor. Não à toa nós lemos nas Escrituras que o Espírito Santo é aquele que nos convence, olha só, persuasão, do pecado, da justiça e do juízo. Se você está aqui e é cristão, eu espero que o seja, certamente você teve essa operação interna do Espírito em sua vida. O coração foi transformado, você ouviu o chamado externo, a pregação do Evangelho, e você respondeu com fé, porque o Espírito Santo o chamou internamente. Essa ação é chamada graça irresistível. Graça, porque não é um movimento nosso para com Deus, mas é um movimento de Deus para nós. Irresistível, porque quando Deus fala, todas as coisas se dobram, todas as coisas se prostram, todas as coisas que aparentemente nos são impossíveis acontecem. Afinal, pela palavra de Deus, pela voz de Deus, Ele trouxe todas as coisas à existência. E Ele traz também uma nova vida a nós, pela sua voz, pela sua palavra. Nos últimos domingos nós vimos e temos falado sobre as doutrinas da graça, que nada mais são do que um resumo do que nós cremos a respeito da salvação. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos nesses 5 pontos, mais ou menos ali elencados, toda a obra de Deus na história da redenção e o movimento de Deus a favor do seu povo, em favor do seu povo, em favor daqueles que Ele elege, em favor daqueles que Ele chama, em favor daqueles que regenera, em favor daqueles que faz com que persevere, e tantas outras coisas que acontecem no processo da salvação. Mas eu quero te mostrar, de maneira prática, no texto que lemos, estas coisas operando na vida de Zaqueu. Mas antes nós precisamos ver um pouquinho do cenário amplo aqui em que esse texto está inserido. Lucas foi escrito com o propósito de trazer certeza a Teófilo e a outros cristãos daquele momento das coisas concernentes ao cristianismo. Lembre-se, Lucas está num contexto onde as pessoas têm ouvido o Evangelho, mas também têm questionado se o Evangelho manifestado nos ensinamentos e na pessoa de Cristo Jesus é realidade. Então, dúvidas naturais começam a surgir.
E Lucas escreve com o propósito de responder e dar certeza a essas coisas. Dar certeza aos eventos da vida de Cristo, mas dar certeza também de que todas as palavras de Cristo e de seus discípulos são verdadeiras. E, portanto, ele começa a narrar os eventos desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão aos céus. E nestes eventos narrados, nós temos algumas sessões muito específicas. O texto em que lemos está inserido numa sessão que é chamada a sessão da viagem de Jesus para Jerusalém. Se você reparar lá no capítulo 9, no versículo 51 em diante, até o 19, que lemos aqui no finalzinho, 27, você verá que Jesus obstinadamente colocou no seu coração o desejo de ir a Jerusalém, e ele está a caminho de Jerusalém. E por que é importante nós sabermos dessa informação? Porque quando Cristo determina em sua vida ir para Jerusalém, ele está com vistas a cumprir o objetivo supremo de sua encarnação, de sua vinda à Terra. Então, a partir do momento que Jesus muda a trajetória do seu ministério e começa a se dirigir a Jerusalém, nós estamos entrando nos últimos dias ali de Jesus, entre os discípulos, no ministério terreno, para que então ele consume a sua obra na cruz. O clímax, a consumação está na cruz. E Jesus está caminhando em direção. Se você olhar aí para o texto bíblico, um pouquinho antes aqui, no capítulo 19, nós vemos, no capítulo 18, perdão, o verso 31, Jesus dizendo: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, toda esta sessão mostra que Jesus, tudo o que ele ensina e tudo o que faz tem a ver com um único propósito específico em seu coração, que é consumar a sua obra. E aí Jesus dará ensinamentos preciosos às nossas vidas nestas porções, mas aqui no finalzinho desta sessão nós encontramos o que é o clímax, o que é o ponto alto de todo esse ministério terreno de Jesus. E onde nós veremos exemplificado diante dos nossos olhos tudo aquilo que Jesus ensinou e tudo aquilo que Jesus viveu até então. Por isso, meus irmãos, à luz do texto, nós perguntamos como Deus, através de Jesus, seu Filho, busca o homem perdido. Primeiramente, nós vemos na história de Zaqueu, Deus despertando o interesse daquele homem. Quando Jesus está então em Jericó, ele acaba de curar um cego e continua atravessando a cidade, porque ele precisa percorrer aquele caminho para então ir a Jerusalém. Ali estava basicamente a uns 30 quilômetros de distância, e aquele momento ali poderia ser uma pausa estratégica no caminho de Jesus, para um descanso dos discípulos e tudo mais, pois eles seguiriam viagem. Então Jesus, atravessando a cidade, em seu caminho ordinário, algo acontece. O narrador aqui, Lucas, muda o foco, sai, tira de Jesus e coloca em uma personagem nova. Nós vemos então apresentado Zaqueu. Zaqueu é apresentado a nós como homem rico, chefe dos publicanos. Estas informações são importantes porque o homem rico, naquele contexto, atrelado ao ser cobrador de impostos, ao ser publicano, era uma pessoa que era um pária na sociedade judaica naquela época. Porque ele cobrava impostos para o Império Romano, que subjugava ali os judeus, e ele, então, muitas vezes, poderia estar envolvido com meios ilícitos. A gente sabe como essas coisas acontecem, como a corrupção é natural nestes contextos onde está envolvido cobrança de impostos, ali carga tributária e tudo mais envolvido naquele momento e também hoje em nossa sociedade. As pessoas viam aquele homem de forma que o rejeitava. As pessoas não gostavam dele por conta da sua posição. E ele nos é descrito como um homem rico. No texto anterior do cego, nós vemos um homem pobre e extremamente necessitado. E aqui agora nós temos um homem rico que tem uma finalidade, que é ver Jesus. O texto nos mostra que Zaqueu queria ver Jesus, mas ele não sabia quem era Jesus.
Porque veja, quando o verso 3 nos diz, procurava ver quem era Jesus, está nos dizendo que ele tinha um interesse genuíno na passagem de Jesus e na pessoa de Jesus. Nós não sabemos qual era a motivação que trouxe Zaqueu àquele lugar, se foi por uma questão específica pessoal ou se foi por mera curiosidade. Mas o texto nos mostra que Zaqueu vai até aquela multidão que ali estava com a expectativa de ver Jesus. E ele insistentemente o faz. O texto nos dá a ideia de que ele procurava continuamente, habitualmente, ver ali um caminho para contemplar Jesus. Contudo, diante disso, ele encontra um obstáculo, uma resistência. E esse obstáculo é da própria multidão. E aqui, Lucas nos fala que ele tinha pequena estatura. Não necessariamente pode estar envolvido com questão de tamanho corporal, tem algumas interpretações que falam também de maturidade, de ser um jovem, mas a grande tensão aqui não é sobre o tamanho de Zaqueu em si, mas é a multidão sendo um obstáculo de Zaqueu a Jesus. Então, Zaqueu, ele procurava ver, mas ele era ali trancado, fechado pela multidão que o cercava. E isso traz a ideia de que, de fato, ele não era alguém bem visto, não era alguém bem quisto naquela sociedade. E ele, então, tem que encontrar caminhos. E um caminho que ele encontra é correr à frente, subir num sicômoro, que é basicamente um carvalho, é uma árvore baixa, com um tronco mais largo e com os galhos longos. Ele sobe ali e espera Jesus passar, porque Jesus passaria por aquele caminho. A busca de Zaqueu, então, continua. Zaqueu continua indo para ver Jesus. Contudo, nós somos aqui ensinados que quando Jesus chega àquele lugar e olha para cima, diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Meus irmãos, nós não sabemos por que Zaqueu procurava ver Jesus. Mas um primeiro ensinamento que nós temos nesse texto é que as pessoas demonstram interesse quando a obra de Jesus é manifesta. Nós vemos que o Evangelho não é apenas uma teoria descolada da realidade, mas ele tem implicações práticas e reais na vida humana. Quantas vezes você já não ouviu falar das operações maravilhosas que o Senhor realizou em alguns contextos, e as pessoas se interessaram por pelo menos ouvir a mensagem do Evangelho? Zaqueu estava interessado ali porque certamente ele tinha ouvido falar da fama de Jesus, porque certamente ele tinha ouvido falar daquilo que Jesus vinha realizando, de seus ensinamentos, de suas curas, de ali a expulsão dos demônios, e tantas outras maravilhas que Jesus estava realizando em seu ministério, provavelmente chegaram àquele homem, e ele se interessa. E é exatamente isso que acontece quando o Evangelho chega em contextos onde causa transformação pessoal, social, as pessoas começam a se interessar pelo Evangelho. Permita-me dar um exemplo. No final do semestre passado, tive a oportunidade de fazer uma viagem ao Pantanal. E ali no Pantanal, a gente foi visitar um campo missionário. Chegando lá, com um grupo ali de 5 seminaristas, nós começamos a ouvir os relatos dos ribeirinhos que foram se convertendo ao Senhor. E nós vimos e ouvimos muitas coisas que trouxeram impacto ao nosso coração, mas uma das que mais despertaram-nos a enxergar a realidade daquele local foi como o Evangelho, através da vida de uma pessoa, consegue impactar a vida de tantas outras ao redor. Por exemplo, nós tínhamos lá tinha um caso de um homem que era viciado em álcool, nós tínhamos um homem que batia frequentemente em sua esposa, nós tínhamos um homem que se envolvia com outras ações violentas, e ele era conhecido por isso. Contudo, quando o missionário chega naquele local, prega o Evangelho, e ele é convertido pelo Senhor, ele tem uma transformação radical em sua vida. E a partir desse momento, as pessoas ali começam a se perguntar: o que aconteceu com fulano? Por que ele está diferente?
Por que que o que ele fazia ele não faz mais? E pessoas no mesmo contexto, com as mesmas práticas, começaram a se interessar pelo Evangelho. Começaram a se interessar pelo menos em ouvir a mensagem. E aí cultos e mais cultos foram sendo realizados na casa ali pelo rio abaixo, nas casas rio abaixo. Nós vemos que onde o Evangelho chega, ele causa isso nas pessoas. Ele causou isso em Zaqueu, ele causa isso em nós. Pense em você, no primeiro momento onde você teve contato, se você não cresceu na igreja, com o Evangelho de Cristo Jesus. Como foi para você? Como foi na sua vida ouvir falar daquilo que Deus realizava na vida dos crentes? Qual era a sua expectativa? Qual era o seu interesse? Por que você... Opa, isso aqui eu quero ouvir. Né? Qual foi o momento em que isso aconteceu? Porque certamente aconteceu. E mesmo você estando na igreja, isso em algum momento acontece, o seu coração vê algo, um exemplo da graça divina atuando, e você se interessa por aquilo. Meus irmãos, o Evangelho, ele pode, muitas vezes, alcançar determinados contextos em que as pessoas se interessam apenas por mera curiosidade intelectual mesmo. Mas ele transforma a vida das pessoas de tal forma que elas não conseguem resistir àquilo que Deus está fazendo. As Escrituras nos ensinam que todo conhecimento é revelado. Por exemplo, eu só conheço algo a seu respeito se você me falar. Eu só conheço algo a seu respeito se você começar a me contar sobre você. E a mesma coisa acontece com Deus, porque esta é a ordem que Deus criou. Deus se revela a nós e então nós podemos conhecê-lo. E então nós podemos recebê-lo. Então esse interesse genuíno, ou não, de Zaqueu, aconteceu porque primeiramente a obra de Deus estava sendo realizada naquele lugar. Você consegue entender isso? Você consegue ver que Deus está agindo naquele lugar e corações têm demonstrado interesse e ido até o Senhor para ver o que está acontecendo. Deus está se revelando, Deus está se manifestando. Não é uma ação que parte de Zaqueu, é uma ação que, na providência divina, parte do próprio Deus. E é assim em todos os casos, meus irmãos. É por isso que nós não podemos falar que o homem é quem procura Deus. Mas o próprio Deus é quem busca e procura o homem. E nós veremos isso no desenvolvimento do texto. Porque o próprio Deus aqui está preparando o ambiente, vamos colocar dessa forma, para que aquele homem, então, tenha a sua vida transformada, um encontro que mude totalmente o rumo de sua vida. Por isso, nós vemos aqui um primeiro movimento de Deus em busca do homem perdido. Jesus mesmo diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ou mesmo acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Então, meus irmãos, através da obra que Deus inicia em Jesus e continua na história, ele vem ao encontro do coração humano, antes mesmo que este saiba o que está acontecendo e como tem sido preparado. E ao olhar para trás, ele enxerga, agora tudo faz sentido. Por isso que a minha vida tomou esse rumo. Por isso que os meus passos ou os meus planos não deram certo. Porque Deus queria me trazer para este momento, para este lugar, para que eu pudesse encontrá-lo. E isso fica evidente na história de Zaqueu. Porque, além de Deus despertar o interesse no coração daquele homem, o próprio Jesus o chama de forma eficaz. Os versículos 5 e 6 nos demonstram que Jesus ordena a Zaqueu que ele descesse daquele sicômoro, porque precisava ficar na sua casa. E Jesus aqui contraria novamente todas as convenções sociais. Jesus, ele não está se importando com as nossas regras comportamentais, sociais. Jesus, ele subverte tudo, ele coloca tudo de cabeça para baixo e Jesus muda e transforma todas as situações para realizar aquilo que ele quer. Nunca é do jeito que nós queremos. Já prestou atenção? E aqui Jesus fala, hoje é necessário, a força da palavra aqui é necessário que eu esteja em sua casa. Por que necessário?
Todas as vezes que essa palavra acontece, que essa expressão acontece, aqui nós estamos vendo um plano divino em ação. Jesus está falando, olha, para que o plano divino se concretize, eu preciso ficar na sua casa. Então desce depressa e vamos para lá depressa, me receba. E veja, mesmo para pessoas num status social mais elevado, não era comum você se convidar para a casa das pessoas. Eu acho que ainda não é comum, né? Eu acho que ainda não é muito comum em nossa sociedade a gente se convidar para ir na casa da pessoa. Pode acontecer, mas aqui em São Paulo acho que menos. Lá no interior mais. Você chega, toca a campainha, a pessoa até te recebe. Aqui é capaz de você não encontrar ninguém em casa, ou às vezes encontrar uma cara fechada assim, né? Falando, como assim você não me avisou que viria hoje? Pode acontecer. Naquele contexto, ninguém se convidava assim para estar nas casas das pessoas. Mas Jesus vira para Zaqueu e fala, hoje eu vou ficar na sua casa, então desce. Né? E aqui é resolução mesmo, é uma decisão, não é um pedido. E Zaqueu, então, ele desce depressa, cumpre a ordem de Jesus, e o texto nos diz que ele faz o quê? O recebe com alegria. Meus irmãos, a junção do é necessário com a alegria de Zaqueu nos mostra que há um quê de salvação acontecendo aqui. Que alguma coisa maravilhosa vai acontecer, porque o plano divino já está em execução. O plano divino já está sendo desenrolado. E ali, Zaqueu recebe Jesus com alegria. Claro, provavelmente ele estava surpreso, porque ele estava escondido ali naquela árvore. Imagine a vergonha de uma pessoa na posição de Zaqueu ser encontrado em cima de uma árvore, como uma criança. Ele estava escondido, mas mesmo escondido naquele local, esperando que ninguém o percebesse, esperando que Jesus passasse e ele pudesse finalmente ver quem era Jesus, Jesus já chega na senda, olhando para cima e chamando Zaqueu pelo nome. Zaqueu não conhecia Jesus, queria conhecê-lo, mas Jesus já o conhecia e o chamou pelo nome. E aqui a habilidade de chamar pelo nome era associada aos profetas ali no Antigo Testamento. Ou em alguma outra circunstância, Jesus poderia saber o nome daquele rapaz. O fato não é esse. O fato é que Jesus chega a ele e o chama carinhosamente pelo nome. Nós vemos aqui, então, um encontro pessoal de Jesus com Zaqueu. E um ato que surpreende toda a multidão. Jesus se hospeda na casa daquele homem. E se você lembrar, grande parte do ensinamento de Jesus era contra o quê? As riquezas, a ganância. Se você olhar toda essa sessão que eu falei, desde lá do capítulo 9 até aqui no capítulo 19, você verá Jesus sistematicamente combatendo a riqueza, a ganância. Nós vemos textos dizendo, né, que aqueles que não se despedem de seus pais, aqueles que não se desprendem dos seus bens, não são dignos dele e não podem estar com ele. E aí depois Jesus fala que onde está o coração, ali também estará o tesouro. O jovem rico, acontece um pouquinho antes desse relato, nós vemos o encontro daquele jovem com Jesus sendo frustrado pela parte do jovem, porque ele amou mais as riquezas do que o mestre. Ele se considerou digno de alcançar a vida eterna e amava tanto os seus bens que quando Jesus falou o que ele deveria fazer, ele simplesmente deixou a palavra de Jesus de lado e seguiu o seu trajeto. E aqui a gente não está falando de graça irresistível, porque se Deus quisesse alcançar aquele jovem, certamente o alcançaria. Mas nós vemos a dureza do coração humano quando confrontado diante do Evangelho. Reações diversas. E qual que é a palavra de Jesus depois para os discípulos? É muito difícil que um rico herde o reino dos céus. Por quê? É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. E aí os discípulos perguntam, bom, então como alguém pode ser salvo? E Jesus responde, isso é impossível para os homens, mas é possível para Deus. E aqui, meus irmãos, Jesus está indo ao encontro de alguém marginalizado na sociedade. Aqui a gente não está falando de marginalizado no sentido periférico, pobre, nada no sentido, mas a gente está falando
de alguém que foi excluído da sociedade por conta de seus comportamentos, posições, convicções, e também por um acúmulo desenfreado da riqueza, ilícito, agora tendo contato com Jesus que combatia essas riquezas, mas esse contato não é de confrontação, é do quê? De aproximação, de graça, de acolhimento. As pessoas poderiam associar Jesus àquele homem de maneira muito negativa, e nós vemos que eles o fazem. Porque se assentar à mesa com um publicano, se assentar à mesa com um chamado pecador ali na época, tinha a ver com associação e até certa anuência, ou comprometimento com os atos daquela pessoa. Mas Jesus ignora isso e ainda assim se assenta à mesa com aquele homem. Porque Jesus graciosamente vai até ele. Porque Jesus graciosamente o chama para algo que Deus irá realizar. O que decorre então da ordem de Jesus é a obediência de Zaqueu. E meus irmãos, assim como acontece com ele, Jesus também vem ao nosso encontro. Jesus também vem ao nosso encontro. Ele nos vê no mais íntimo do nosso ser, mesmo quando nós nos escondemos do mundo. Não há lugar em que o Filho de Deus não possa nos ver. Zaqueu quis ver a Jesus, mas foi surpreendido com a realidade de que Jesus já o via muito antes dele se dar conta. Você, nesta noite, foi encontrado antes mesmo de encontrar o que buscava. Porque todo coração humano necessariamente é um coração desejoso, um coração que anseia pelo transcendente, um coração que anseia por coisas maiores, coisas superiores. E não há satisfação no coração enquanto ele não encontra descanso. E ele vai tentando suprir a sua vida de várias formas. E aí vícios e mais vícios vão acontecendo. E aí comportamentos dissolutos vão acontecendo, porque essa necessidade do coração humano se evidencia constantemente e precisa ser ali satisfeita. Então, quando você buscava algo que você não sabia o que era, você foi encontrado pela graça divina. Você não encontrou, você procurava, mas Jesus te encontrou. Jesus veio até você. E no momento em que você menos esperava, Jesus tocou em seu coração, chamou você pelo nome, e irresistivelmente você caiu aos seus pés. Isso é o que o Evangelho faz na vida das pessoas, meus irmãos. Quantas vezes nós não lemos no relato do Evangelho, os que ouviram o chamado de Jesus, imediatamente deixaram tudo o que estavam fazendo e o seguiram. Nós vemos os discípulos que depois viraram os apóstolos. Nós vemos que isso acontece porque o próprio Senhor já preparou o nosso coração para receber o Evangelho. E aí eu te pergunto, é possível o homem ir a Deus por vontade própria? Um homem necessitado, o que está perdido, o que está cego, é possível que este possa contemplar as maravilhas inefáveis do Senhor? É possível para nós encontrar aquilo que tanto ansiamos por nós mesmos? Nós vemos que não, porque somos insuficientes, o pecado nos cegou, o pecado nos tornou exilados, a nossa rebeldia nos tirou do Éden e nos levou para o exílio. Mas Jesus, deixando a sua glória, vem até nós para nos buscar, para nos salvar. Então, quando Deus nos chama, meus irmãos, não há amarras em nosso coração, porque o próprio Deus já está realizando algo poderoso ali. E por fim, nós vemos nesse texto também que quando Deus vem em busca do homem, Ele redime a vida do pecador. A partir do verso de número 8, nós vemos, ou do verso de número 7, nós vemos que aquelas multidões que ali estavam começaram a murmurar. A afirmação não é novidade no relato dos evangelhos. Voltando um pouco, a gente vê
que pessoas criticavam Jesus por se assentar à mesa com pecadores. E pecadores aqui não somente no sentido de que pecam, pecadores no sentido de que essas pessoas não eram queridas ali, porque tinha um tipo específico de pecado que eles consideravam odioso, e então afastava, deixava de lado essas pessoas. Grande parte daquele povo se escandaliza com Jesus, pois o tipo de pessoa que Zaqueu era expressamente aquilo que eles odiavam. Eles consideravam escória da sociedade, perdendo até mesmo o privilégio de ser chamado descendência de Abraão. Ou seja, totalmente rejeitado do seu povo e da sua fé. Possivelmente, o mesmo pessoal que murmura aqui foi o que repreendeu o cego no texto passado, lembra? Quando o cego começou a pular porque sabia que Jesus estava passando ali, falando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquele povo fica quieto, não fala nada. Você está incomodando a Jesus. Veja, o texto nos diz isso. A multidão repreendia Jesus constantemente, mas ele gritava cada vez mais e cada vez mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E é a multidão que rejeita aquele cego, está rejeitando também este homem. Veja, não é questão de posição social. Um era pobre, um estava ali com uma extrema necessidade, outro ali mais abastado, em uma outra realidade. Mas é porque essas pessoas não se encaixavam no padrão deles, do que consideravam pessoas dignas de serem salvas, pessoas dignas de serem ouvidas por Jesus, atendidas por Jesus. Hoje nós podemos formular também um certo perfil em nossas mentes, social, não explícito, é verdade muitas vezes, mas de pessoas que nós consideramos indignas de terem um encontro com Jesus. Já ouviu a expressão? Ah, aquele fulano ali? Não, aquele ali jamais vai se converter. Olha a prática dele, olha o que ele faz. E se Deus converter ele, eu deixo de acreditar na justiça. Porque este homem, esta mulher, esta pessoa, não pode, é demais para mim. E aí nós elencamos uma série de pessoas que não podem ser, ao nosso ver, alcançadas pela graça, porque nós nos baseamos, ou a nossa régua é a nossa justiça própria, é a nossa justiça pessoal. Porque como já foi dito aqui, neste púlpito, que muitas vezes nós nos comparamos horizontalmente, nós nos vemos, às vezes, melhores uns do que os outros. Mas quando nós nos comparamos com a majestade, a santidade, a sublimidade de Deus, a grandiosidade de Deus, é aí que nós vemos o quão miseráveis, necessitados e pecadores nós somos. Porque contemplar uma luz artificial assim, de perto, até dá, por algum tempo. Mas olhar diretamente para o sol no maior calor do dia é muito difícil. Você sabe disso. E aqui Jesus está ensinando que não há um tipo específico de pessoa que ele gosta de salvar, ou só esse tipo de pessoa ele salva. Jesus está ensinando que ele vem para todos os perdidos da casa de Israel. Jesus está ensinando que a forte resolução no coração de Zaqueu de dar metade dos seus bens e de restituir aqueles a quem havia roubado, parte de um encontro pessoal com Jesus e um encontro salvífico, salvador, porque o próprio Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Enquanto ele diz lá para os discípulos diante do jovem rico: é impossível para os homens. Aqui ele diz: hoje Deus efetuou salvação nesta casa, mostrando efetivamente que não há impossíveis para Deus. Que Jesus resgata o mais miserável e perdido pecador, como você e como eu. Porque nós não podemos
cometer crimes tão hediondos como aquelas pessoas que nós consideramos escória da nossa sociedade. Mas se olharmos para o nosso coração, a força, a potência de cometer as mesmas coisas está aqui. O ódio, a ira, a raiva, a indignação, a justiça própria, aquilo que nós consideramos corretos. Está tudo aqui. E Jesus nos ensina que Ele vem para esse tipo de pessoa. Jesus veio para você, Jesus veio para mim. E aqui não é uma autoafirmação da justiça de Zaqueu, mas é uma afirmação de uma transformação que aconteceu na vida dele, e portanto um comportamento é derivado a partir disso. Jesus fala, este também é filho de Abraão. Jesus não rejeita este homem, mas o insere em seu povo, em seu corpo, em sua família. Meus irmãos, nós vemos lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, nos dizendo, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. E continua no versículo 9, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quando Jesus afirma que há salvação naquela casa, está nos dizendo que o movimento de Deus chegou, e que agora as obras preparadas para que os salvos andassem nelas, está acontecendo e começa a acontecer. Nesta porção do texto bíblico nós aprendemos que a obra redentora do Senhor é graciosa e transformadora. O Espírito Santo vem ao coração, transformando poderosamente. Nós não podemos achar que isso é algo natural, de forma alguma. A reação do povo diante da estadia de Jesus com Zaqueu é reveladora. Por quê? Novamente, não é natural alguém se desprender de suas riquezas. Não é natural alguém confessar os seus erros publicamente. Não é natural alguém demonstrar humildade e quebrantamento. Isso só pode ser uma obra divina. Mas por que nós insistimos em falar que podemos conquistar algo de Deus? Não podemos. Outra coisa que nós aprendemos é que quando nós consideramos um tipo certo de pessoa para ser salva, nós estamos indo contra o ensinamento de Jesus. Jesus, como eu já disse, não está comprometido com os nossos padrões. Ele está comprometido com o padrão de Deus, buscar e salvar o perdido. Olha o verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso te lembra alguma coisa? Algum texto? Porque me lembra um pastor indo atrás da ovelha perdida. Me lembra um pastor cuidando daquela que se desviou, despendendo toda a sua atenção, todos os seus recursos para buscar esta que se perdeu, enquanto deixa as 99 em um lugar seguro, porque ele não está desprezando as 99, mas ele vai atrás da perdida, porque ele se importa com cada uma delas. Ezequiel, no capítulo 34, nós vemos o seguinte no verso 11 e 12. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde forem espalhadas, no dia de nuvens e densas trevas. O verso 23 nos diz, porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Quem é esse pastor? O meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio delas. Aqui apontando, obviamente, para Cristo, porque muito tempo depois de Davi, esta palavra, a linhagem de Davi viria. Verso 29 de Ezequiel 34 ainda, eu lhes darei plantação memorável, e nunca mais serão vítimas de fome na terra. Nem terão de suportar zombaria de outras nações. E verso 31, vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto.
Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Jesus mostra concretamente aquilo que ele ensina, porque ele mesmo é o pastor que busca e salva a ovelha perdida. Ele diz em João 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não foi o que Jesus fez? Nós não vimos no começo dessa exposição Jesus caminhando a Jerusalém, e ele não continua o seu trajeto a Jerusalém, ele não vai a Jerusalém para ser crucificado, morto, escarnecido. Jesus dá a vida pelas suas ovelhas, e nós somos as ovelhas de Cristo, que estávamos perdidas, mas que fomos encontradas por Deus e o seu pastor Davi, por Deus e Jesus, o seu Messias, o seu ungido, o seu escolhido, e este bom pastor deu a sua vida por mim e por você. Por isso nós agora fazemos parte, pertencemos ao aprisco do Senhor, mas tudo isso novamente, meus irmãos, por graça e pela graça. Deus nos dá da sua glória e nos dá que desfrutemos de pastos verdejantes hoje, mas desfrutaremos de pastos ainda mais verdejantes na glória do Senhor quando Ele retornar. Por isso, hoje, se você ouvir a voz do Mestre te chamando, saiba que Ele vem ao seu encontro. Portanto, desça depressa e receba-o com alegria. A graça de Deus nos alcança. A graça de Deus e o amor de Cristo nos constrange e nos motiva a viver inteiramente para o nosso pastor, porque fomos resgatados, assim como Zaqueu. Fomos resgatados. Meus irmãos, não tem alegria maior. Não tem alegria maior. Que isso te motive para continuar perseverando, para continuar caminhando, sabendo que você tem sido preservado por Deus todos os dias de sua vida. Saia daqui hoje com a certeza em seu coração de que Cristo Jesus te comprou com seu precioso sangue, que Ele verteu o seu sangue e derramou no pó da nossa imundície, para que nós pudéssemos ser levados à glória de Deus eternamente, desfrutarmos de vida e vida em abundância. Desça depressa, encontre-se diariamente com Jesus, viva com Jesus, porque a graça é isso, a graça não é um conceito teórico, a graça é prática, e ela se manifesta todos os dias de nossa vida, todos os dias, meus irmãos, todos os dias quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós ouvimos a voz do nosso Mestre nas Escrituras, nós estamos sendo pastoreados por aquele que nos buscou, por aquele que nos salvou. Nós estamos sendo cuidados. Lembre-se disso. É isso que trará esperança para o seu coração nos dias de nuvens e densas trevas. Que Deus te abençoe e te preserve. Que você tenha uma vida extremamente firme e segura, sabendo que jamais será arrebatado das mãos do bom pastor. Vamos orar? Eterno Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações e nos ensina que é o Senhor mesmo quem vem ao nosso encontro. Obrigado, Pai, por todo o Teu amor, por toda a Tua bondade, por toda a Tua misericórdia dispensados a cada um de nós. Obrigado, Deus, porque as Tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. De geração em geração é a Tua fidelidade, ó Deus, e nós temos, de fato, desfrutado de pastos verdejantes em Tua presença. Obrigado porque quando estávamos perdidos, o Senhor nos encontrou, não nos deixou no lamaçal do pecado, mas nos limpou, nos firmou os pés sobre a rocha e nos deu uma segurança que jamais teríamos em nenhum outro lugar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por toda a Tua ação salvadora sobre nós. Muito obrigado porque o Senhor nos encontra. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso pastor, o nosso Deus, aquele que cuida de nós. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.